consigo entender. Na caminhada eu encontrei você. Eu não consigo entender. Qualquer coisa você arrasta, qualquer coisa você arrasta. Arrasta, 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 arrasta. Viu? Som. Esse, som. Esse dá um, você viu? Som. Um pouco mais legal. Bora, sem mais delongas. Tudo certo, nada resolvido. 4, 3, 2, 1. Máximo respeito a todos que estão compartilhando da live, que estão presentes na nossa live. Estamos juntos novamente para mais um podcast, Espaço Delas, Eles por Elas, no 2RC, Comunidade Carcerária. E hoje conosco as feras, mulheres maravilhosas. Quem vai chegar, Vivi? Muito bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui junto no espaço GR2C, Espaço Delas, Eles por Elas. E a gente vai começar a chamar uma das das meninas que vão ser entrevistadas com vocês, Maura Mal, transista. Satisfação, Maura, por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la novamente conosco. Prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no podcast delas, no GR2C. Meu nome é Maura, eu sou transista aqui do espaço, professora de tranças também, trança afro, unha. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de chamar essa mana que é maravilhosa, conhecida como Bia Black. Ela é representante da cena cultural, tá ali sempre fortalecendo o rap, a galera do rap, e eu gostaria de chamá-la à mesa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Cris. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Prazer estar contigo aqui. E é maravilhoso estar aqui novamente e a gente está abordando o tema, a violência contra as mulheres. Por mais que a gente fale, nunca vai ser o suficiente, porque todo mundo sabe que entra ano, sai ano e nada muda, as leis estão aí, a gente vê que é como salsicha, né? É melhor nem saber que elas existem e como elas são feitas, porque nada melhora. Então a gente vai estar continuando abordando esse assunto. E para complementar essa mesa, eu gostaria de chamar a nossa querida DJ Claudinha. Oi, gente! Ai, gente, que honra estar aqui, cara. Tô
meio nervosa aqui, eu tenho certeza que as meninas também estão, né? Mas vamos relaxar, né? A gente vai relaxar porque a gente tem que bater um papo legal, gostoso, bem descontraído e assim. Meninas, obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos aí ao Instagram. Acesse, compartilhe, se possível, né? Marquem aí os amigos e vamos que vamos. Mais uma vez, obrigada, tá bom? Vivi, eu gostaria que você desse início à nossa conversa falando sobre esse tema, a violência contra a mulher 2023. Bom, é um tema meio sensível, grave ao mesmo tempo. É um tema que dói para quem passou, mas quem fez foi embora, né? O homem ele vai e a dor ficou para quem sentiu a violência, né? Não são só violências de pancadaria, são violências verbais, são a violência na falta de respeito com a parte feminina do nosso mundo, né? As mulheres em si. Eu vou falar também pela parte feminina das trans também, que querendo ou não, elas são femininas, elas estão no nosso meio, né? E tipo assim, a gente vai perguntar para cada uma, vou direcionar a Claudinha, para a Claudinha falar o que ela acha do desrespeito. Então, assim, é bem complicado a gente estar falando sobre esse assunto, porque é uma coisa que assim está bem no nosso cotidiano, né? A gente hoje não tem mais aquela assim, não está mais específico a alguma classe social, né? O negócio da violência da mulher não está mais direcionado especificamente a uma classe social. Então, o que acontece? A gente está vendo aí, ainda bem que está tendo algumas leis, né, que estão vindo aí para ajudar um pouquinho a gente. Ainda não é suficiente, eu acho que não dá 10% de suficiência para dar uma certa proteção, até porque a gente bate muito palma para algumas leis aí, mas o uso correto, ou assim, a dinâmica dela não está ajudando muito a gente, né? Então a gente tem que ficar, como é que eu posso explicar para vocês? A gente tem que ficar um pouco mais informada sobre isso, alerta também, e não fechar os olhos, né? Que é uma coisa que é bem complicada, que a gente vê que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para isso e fecham para si mesma. Às vezes nem percebe que está sofrendo esse tipo de violência, né? Você falou sobre as leis, né? Lembrando que as leis não são funcionais, elas são no papel. Porque quando você vai buscar o seu direito, buscar a sua proteção, é negado. Você tem que provar por A mais B que você está sofrendo a violência, você vai com todas as marcas, você vai se arrastando, mas ainda, mesmo assim, eles querem que você prova, né, o óbvio. Então, as leis, elas funcionam ali no papel, que é para inglês ver, porque na realidade, se você não se cuidar, ninguém vai te proteger, né? Isso quando é a questão física, né? Já é difícil você provar na questão física. Imagina uma violência psicológica, né? Hoje a gente tem uma arma muito grande, que é o WhatsApp, né? São as redes sociais e tudo mais, que as mulheres são difamadas por ali, são muito expostas, inclusive. E assim, você acaba recebendo mensagens muito ofensivas que mexem com a sua moral, com o seu psicológico, né? Interfere na sua parte familiar e na parte das crianças também. Mas assim, se você não tiver essa prova, você vai falar assim, o homem me xingou, tá, e aí? Você chega na delegacia, ele me ofendeu com palavras assim, né, que te coloca numa moral bem baixa. E aí, você vai fazer o quê? Simplesmente vão olhar para você e falar assim, irmãzinha, vai para sua casa rezar, daqui a pouco passa. Lembrando que o microfone é aberto, então vocês podem participar do diálogo cada vez que vocês sentirem vontade, porque no outro, né, as meninas ficaram com vergonha de estarem interagindo, e aqui o espaço é para vocês, é espaço delas, então eu quero que vocês interajam bastante.
Eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não pode deixar de evidenciar que muitas vezes as próprias mulheres fecham os olhos para a situação da sua colega do lado. Como se a gente, tipo assim, que muita gente diz, né? Quando a gente vê uma situação, por exemplo, uma mulher que tem sua família e o seu companheiro tem atitudes agressivas, porque ele é agressivo, mas é só às vezes, não é sempre que ele é assim. Eu acho que tudo isso é um apagamento do sofrimento das mulheres. Só que a gente se convence, porque a gente aprende desde dentro da nossa casa, dependendo da situação que a gente vive, que o amor ele vem através de muitas dores. E isso é uma coisa sobre ser mulher, entendeu? É uma coisa que a gente já cresce entendendo que, por exemplo, a gente tem que abrir mão de fazer algumas coisas porque a gente tem obrigações de casa para fazer. A gente tem que abrir mão de uma coisa que a gente queria muito, uma viagem, algum bem material, porque a gente tem outras prioridades, como comprar uma coisa para dentro de casa, custear a necessidade de um filho. Então, tipo assim, acaba que muitas mulheres se apagam dentro das necessidades. Acho que a principal é financeira, porque nenhuma mulher gosta de apanhar, que nem a gente ouve de muitas outras, inclusive mulheres. Você apanha porque gosta. Mas seu marido te bate, você não sai dele porque você quer continuar com ele. Só que muitas vezes essas mulheres estão dizendo que a gente gosta, que é uma situação que a gente não sai. Na verdade, elas têm a ignorância de não entender que existem muitas coisas em volta. Não é simplesmente você abandonar a sua casa e fingir que nada está acontecendo porque você está sendo violentada e você deixa o seu lar, sua família, sem entender nada. Então, tipo assim, eu acho que, como eu disse em uma outra edição, as mulheres, quando elas se juntam, elas criam uma força muito forte, assim, um elo, uma coisa muito gigante, assim, que não tem homem, não tem violência que destrua. Mas enquanto as mulheres não se juntam, elas automaticamente se destroem, sabe? Então, assim, eu acho que a violência, ela começa dentro da nossa casa, em muitas coisas com nossa família. Por exemplo, você está criando seu filho, sua filha, e você opta por ensinar ele batendo, ou ela. Então, tipo assim, acaba que dentro da nossa cabeça, quando a gente é uma criança, a gente cresce achando que aquilo é normal. Tá me corrigindo porque me ama. Se não me amasse, não me bateria para me corrigir. Então, a gente, como mulher, a gente cresce vendo esse tipo de coisa nas nossas relações familiares. E quando a gente entra em relacionamento, a gente cai nessa gaiola de achar que isso é normal, que isso é uma maneira de expressar amor, que se a pessoa está batendo em você, te agredindo, mesmo que não seja diretamente em físico, mas em palavras, porque tem palavras que destroem muito mais do que tapas. E todo mundo sabe que tipo de violência é essa, psicológica, é uma das que mais destroem, porque geralmente ela ocorre em mulheres que estão emocionalmente dependentes dos seus parceiros, e além de emocionalmente, como eu disse, financeiramente. E são coisas que acabam fazendo a gente ficar meio que presa numa situação dessa. Só que quando vem uma outra mulher e fala: mana, sai dessa rua escura, tu quer ajuda? Eu te ajudo. Só que aquela coisa, a gente como mulher entende que às vezes a gente vai, sai, aceita essa ajuda e acaba voltando, como eu disse, pela dependência emocional. Então, assim, quando a gente aceita a ajuda de outras mulheres, a gente tem que ter na nossa cabeça a noção de que mulheres seguraram a nossa mão e a gente precisa seguir um caminho reto. Você não consegue criar força, criar vínculo com mulheres fortes que te ajudam quando você sai de meio de uma violência e por si mesma você volta. Isso é regredir, entendeu? Então, a violência, ela está presente de várias maneiras na vida da mulher, não só em relações assim, mas eu falo até tipo institucionalmente, porque a gente tem um governo que todos os dias... Só um exemplo básico que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que homens ganham mais do que mulheres em cargos onde as mulheres exercem a mesma função. Isso cara, eu acho que isso é um puta machismo, mas é um machismo estrutural, que acaba que a gente desanima com muita coisa. Então, tipo assim, existem diversas violências, mas enquanto a gente estiver calada, enquanto a gente não criar espaços como esse, pra gente poder discutir esse tipo de coisa e começar a mudar dentro da nossa casa, que não adianta você querer fazer revolução lá na rua, se dentro da sua casa sua mãe tá lá apanhando, sua filha tá lá apanhando e você tá fingindo que não tá vendo nada. Não adianta. Não vai lá militar na rua não, que você vai passar vergonha, porque quem tá em volta ele sabe, o pessoal da sua casa tá lá passando necessidade e você não consegue levantar sua mãe, sua tia, sua irmã, sua prima, sua filha, entendeu? Então acho que tudo começa, literalmente tudo começa das mulheres. Os homens, as mulheres são metade da sociedade e mãe da outra metade. Então tudo começa de mulheres, cara. Se você não consegue, não tem a capacidade de respeitar
a liberdade de uma mulher, o pensamento de uma mulher, cara, não se relacione com uma mulher, porque a gente tem uma força, uma liberdade imensa e não tem homem que barra isso. Então acho que é mais ou menos assim, a gente vive muitas coisas dessas que, pô, todo mundo aqui deve ter uma vivência muito foda sobre violência de mulher. Você tocou no ponto, né? Você tocou no ponto do machismo estrutural e a violência estrutural. Eu nasci numa época em que eu fui criada que a mulher é a base do relacionamento. A mulher é quem conduz o relacionamento e a mulher é quem segura o relacionamento e a família em pé. Diante disso, a gente é criada a suportar muita coisa que a gente não quer. A minha mãe, o marido dela foi escolhido pela minha avó. O meu eu escolhi porque eu acho que eu nasci num tempo já avançado. Eu sou meio avançada. Então eu nunca deixei meu pai e a minha mãe escolher os meus casamentos. Meus eu falo que eu tive dois, só dois, tá, gente? E assim, também nunca fui de abaixar a cabeça para homem. A minha criação foi de irmãos mais velhos, então eu não tive uma irmã mais velha para me ensinar as coisas, né? O que eu aprendi a ser mulher foi com a minha avó e com a minha mãe. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para dar conta dos 6 filhos, né? Meu pai trabalhava em um e ainda assim não era um pai muito presente. Ele era presente para cobrar, bater, mas não era aquele pai presente como a mãe em 3 empregos conseguia ser. Então eu cresci vendo tudo isso e ver aquela parte estrutural quando eu fui me relacionar. Aí o primeiro casamento eu vivi o que eu aprendi, porque já estava lá dentro de mim, né? Não, eu tenho que perdoar as mancadas, eu tenho que passar a mão. Estava aquela coisa impregnada em mim. Até que um dia eu falei assim, não sou obrigada a nada. Eu posso me virar sozinha. E aí lendo e aprendendo muito sobre psicologia, na época eu estava fazendo faculdade, né, de pedagogia e estava aprendendo psicologia infantil, mas foi uma porta para mim, que tudo está na nossa mente. E é só a gente que consegue nos ajudar. Se a mulher não dá um basta e não fala, não, para mim chega, essa vai ser a última vez, ela não consegue sair desse ciclo, ela vai ficar lá perdoando, 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 e ele vai continuar fazendo, porque está também impregnado no homem, né, que homem pode trair, que homem pode ter mais de uma mulher, que homem pode bater, né, e não é assim que funciona. Era assim que funcionava antigamente, e era uma coisa bem escondida também, quando o homem fazia, porque as mulheres não falavam, né? E eu cheguei a pegar esse pontinho até o dia que eu falei, não, chega, não quero mais. Eu não preciso de homem para sobreviver. Quem aqui não quer um companheiro para viajar, para namorar, para ter ali na luta diária, mas um companheiro, não um comandante, né? A pessoa ela tem que gostar da gente do jeito que a gente é. Hoje, com a experiência que eu tenho de 2 casamentos e mais 2 tentativas de namoro, o primeiro sinal de ciúmes do cara, sai fora, porque ele apronta e aí ele fica com medo de você A aprontar. mulher guerreira é aquela que senta, que espera a mudança do marido. E a gente vem dessa estrutura dos nossos pais lá atrás, sempre nessa ideia de que a mulher ela tem que ser submissa, porque a palavra da Bíblia já diz que a mulher ela é a própria submissão. Vou contar uma experiência de vida que eu tive em cima do que a Bia falou, né? Eu venho do mesmo tempo que a Bia, que as mães muitas vezes ela se fechava aquele mundinho do homem, né? Em prol de ter um marido dentro de casa. Então eu venho de uma estrutura assim. A minha mãe, meu pai faleceu. Aquele pai maravilhoso que, em vez de registrar, gastava o dinheiro do registro com cachaça. A avó dava o dinheiro, registra as crianças. Ele, não. Aí eu vou falar graças a Deus, porque não foi homem, então é um a menos para desestruturar a nossa classe feminina, né?
Não demorou muito, ele morreu de cirrose, né? Veio a falecer. A minha mãe arrumou um homem, tipo, quase 30 anos mais velho que ela, que tinha filhos da idade dela, né? Que morava próximo, foi viver com ele. Eu, com 9 meses de vida, a minha irmã chegando numa idade de 3 anos quase, a minha irmã mais velha, e a gente teve que, ela resolveu viver com ele. Qual que era o contrato, né? Contrato familiar. Você cuida da casa e fica vivendo aqui comigo e você é minha mulher. É isso o contrato da minha mãe com meu padrasto. Beleza. Ele, um homem, galinha, cheio de mulher na rua. Acho que ela também achou que não ia gostar, acabou gostando. Aí, como ele era um homem cheio de mulheres, ex-caminhoneiro, ex-taxista, que é uma classe social, desculpa, que arruma muito na rua, né? Todos arrumam, é só querer, porque a mulher, quando se valoriza, não é de olho nessa classe aí. É. Então, a minha mãe aceitou viver com ele nessas normas, foi viver com ele, e infelizmente as amantes começaram a bater no portão. E qual que era dele? Você vai aceitar elas, ou é couro. Então eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, eu me lembro muito, eu não, né, é uma fase da minha vida que eu não me esqueço, que a minha mãe era daquele tipo assim, o homem no céu, Deus no meio e os filhos no chão da terra. Então, tipo assim, ela era uma mulher que ela era submissa ao homem e ela não trocava o homem por um filho. Então, o que minha mãe fez? A amante vinha no portão, a minha mãe se pegava com a amante, quando entrava era couro, porque você se pegou com a amante e você aceitou isso. Então, eu tive que conviver com a minha mãe, vendo ela tomar socos num canto da parede e a gente pequenininho pedindo para parar. E ele não parou, e eu, com 6 anos, a minha mãe, hoje, eu digo que graças a Deus, porque se eu tenho um conhecimento na área da mecânica, foi devido esse meu padrasto ter me ensinado e minha mãe ter forçado eu trabalhar, porque minha mãe forçou eu trabalhar com ele em prol de um sapato para calçar para ir à escola. Eu tinha 6 anos. Então eu ia no pré, que na nossa época era pé, com as unhas sujas, e tinha que ir, porque senão eu não tinha um sapato para vestir. Aí a minha mãe apanhava, porque ela trabalhava o dia inteiro, à noite chegava fazendo as coisas com a gente. Eu não tive uma mãe que podia me levar até a escola e buscar, como os meus filhos têm hoje, uma atenção que eu dou, tudo que eu não tive eu dou. E a minha mãe, core, amante, e as amantes, eu estou fazendo isso aqui porque ele é meu, e era quilos de amante. Tipo, o rapaz, vamos dizer assim, vai jogar lanche, porque pensa num homem que toda mulher queria, né? E é aquele homem que ele ganhava dinheiro, a amante tinha o dinheiro dele, e a mulher que estava ali limpando, passando, cozinhando e cuidando, tinha que trabalhar para trazer comida para dentro de casa. Então foi essa vida que eu tive a minha infância inteira, de ver minha mãe apanhando. Falei, um dia isso acaba, mãe, um dia nós cresce e vamos embora. Eu cresci, fui embora forçada, eu falo até hoje, eu conto uma história para as mulheres quando eu sento, porque a minha mãe falou assim, num momento, vamos dizer assim, de um abuso moralmente meu, porque eu tinha um padrasto que a gente cresceu trabalhando, tínhamos que trabalhar cedo, eu trabalhei com ele, aprendi a dirigir cedo, aprendi a área da mecânica graças a ele, mas o meu psicológico foi assim, saiu, 10 horas, deu 10 horas, você não tá aqui, é couro. Pela minha mãe estava de boa, 5 para as 10 ele estava lá, você vai quebrar. Quando eu e minha irmã entrava do circo, que era a época que tinha circo, que o rolê da quebrada era o circo, eram as quermesses das igrejas católicas, que todo mundo lembra lá atrás. Quando a gente entrava, minha mãe era com uma correia deitada de um carro, esperando para quebrar. Eu e minha irmã, amando do meu padrasto. Olha que situação que eu vivi. Isso daí, gente, aos meus 10 anos de idade, quando a gente só ia pro circo, ver o circo, com a turminha da rua e voltava e tinha horário. Então, se você passasse 1 minuto, eu era quebrada, espancava, minha irmã também. Lógico que eu não era besta, eu colocava ela na frente, que ela apanhava mais que eu ficava atrás, que ela era mais velha. E cor, e marcas, e machucados, e psicológicos que eu tive naquela infância. E
e via minha mãe vivendo com ele, e quando eu fui embora eu vi minha mãe virar para mim e falou assim, num momento muito grave da minha vida, de experiência com esse padrasto, a minha mãe falou assim, eu não vou perder o meu marido por filho, não vou. E uma mulher que não gostava de mim chegou e falou assim, arrume suas coisas, porque isso não se faz com um filho de jeito nenhum. E essa mulher me recolheu, me levou, ficou comigo na casa durante uns bons anos, né? Assumiu a responsabilidade de mim, e minha mãe não voltou atrás, porque ela era submissa àquela situação, ela achava que aquele homem era o único, ele era o Dom Juan, coisa que não é. Tem homens bons também no mundo, quem disse que não tem? Tem. Algum lugar nós vamos achar, nem se for num potinho, mas nós vamos achar. Ele tem, né? É só você não se relacionar com ninguém que tem. Enquanto você for amiga... Isso, cara. Enquanto você for amiga do cara, ele vai ser muito bom pra você. A partir do relacionamento, porque o homem ele foi criado para dominar, né? E eu li um livro que fala justamente isso. O nome do livro, para quem quiser ler, eu recomendo, é muito bom. Por que os homens fazem sexos e as mulheres fazem amor? Esse livro, apesar desse tema, né, meio quente, ele é um laboratório que vai explicar muita coisa, inclusive o estrutural. Por que a mulher fala tanto e o homem pouco, principalmente no ADR, eles vão explicar. Que a gente tem uma condição humana, né, de verbalizar pelo menos 10 mil palavras. Só porque eu comecei a entregar os homens, né? Então, nesse livro, ele vai explicar isso. E por que os homens saem e quando chegam em casa, eles já usaram as 2 mil palavras deles. E a mulher, ela falou, né? E aí, a gente luta, não luta? Conseguimos, não conseguimos? Vamos nas leis, né? Vamos lá pro Congresso, vamos fazer alguma coisa. Aí você chega lá, você chega com a sua turminha de 5, aí você olha pro lado e cadê o restante? Você tá entendendo? Aí agora você pensa, se não fosse a luta das mulheres que estão lá todos os dias, todas as horas em prol das outras e ainda continua desse jeito, imagina se não houvessem essas mulheres de luta, como que estaríamos hoje? Olha, primeira, aí o cara ia falar assim, essa eu não gosto, já usei debaixo da terra, essa daqui eu também não quero mais debaixo da terra, porque a lei, ela é permissiva, né? O homem, ele tem o direito de tudo, inclusive de nos calar e nos tirar a vida, porque o cara acontece, você vai, você pede uma medida protetiva e você morre junto com a medida protetiva no bolso. Eu falo por mim, gente, eu tenho 8 POs guardados dentro da minha casa, sabe? Tem 13 anos isso já, a minha separação, mas eu tenho 8 POs. Só depois que eu fiquei cega e surda do olho esquerdo e do ouvido direito, foi que foram tomar providências, mas eu quase morri. E uma coisa eu te garanto, foi você se libertar e a outra já pegou o seu alecrim dourado. A pepeca de ouro, a famosa pepeca de ouro, né? Amor de pinto. Nossa, e ela se acha ainda por cima. Não, mas é bem complicado. Olha, eu vou ser bem sincera, eu como mulher, eu não me entendo. Então eu não posso falar para um homem que ele tem que me entender, porque é bem complicado. Se eu tiver, vocês conseguem se entender, porque eu também não consigo me entender. Às vezes a gente tem atitudes. O homem, ele não tem que nos entender, mas ele tem obrigação de nos respeitar. Sim, mas eu tô falando assim, eu não consigo me entender. Você imagina eles não conseguem nem entender como é que a gente consegue pensar, porque a mulher é assim, né? Ela pensa, ela fala, ela age, né? Ela dá solução para as coisas tudo ao mesmo tempo. Ai, meninos, me perdoem, mas é verdade, vai. Vocês não conseguem tirar essa xícara daqui. Não. E falar e dar uma explicação ao mesmo tempo. Desculpa, gente, mas é verdade, é uma coisa só. Você tá entendendo? Mas é por isso que eu falo que às vezes, Maura, às vezes eu acredito em Deus. Como Deus é maravilhoso.
Você está entendendo? Porque nós conseguimos fazer tudo isso e ainda por cima ser mãe, né? Ser mãe deles, né? Dos nossos famosos bebezinhos, né? Quando chega nos 50 a gente ainda está chamando de bebê, né? A gente ainda consegue ser, e mesmo assim a gente consegue ser tudo isso naquilo que eles chamam de um corpo frágil. Você imagina, não, mas a famosa frase, Deus não dá asa à cobra, é isso. Porque se a gente fosse tudo isso, todo esse pensamento, ainda tivéssemos um físico poderoso, gente, desculpa, só existiria uma raça ou um gênero, né? Não existiria o outro. Cara, mas eu acho que é totalmente equivocado quando a gente fala de fragilidade de um corpo que gera e carrega outro ser humano. Não existe fragilidade no corpo feminino. O corpo feminino é o mais forte. Eu acho que, tipo assim, cara, a demanda de força que nosso corpo precisa carregar durante a vida inteira, tanto de, tipo assim, não falo só de agressão não, mas aqueles momentos que a gente quer explodir e a gente tá assim... Não, mas assim, o físico que eu digo não é da questão da fragilidade, assim, é o porte, sim, só de porte. Sim. Se a gente fosse aqueles monstrão, meu Deus do céu, né? Nossa estrutura fisiológica não igual do homem. Não é, mas assim, que a gente carrega, enquanto o saco de cimento tá de um jeito, eles não... Gente, não, a gente é mais forte emocionalmente, né? Coitados. E tudo tá guardado na mente. Então a força do pensamento, obviamente, te gera força, né? Não, tipo assim, o que é um cara bombado com uma cabeça fraca? Não funciona. Não presta pra nada. Um bombado, eu derrubo ele em 5 minutos de conversa. Fala 3 segundos, uma frase suficiente, o cara já se desmonta, porque é isso. A mulher, ela tá sempre sujeita a, tipo... psicológico, vai, lida, levanta, tá doendo, tá foda, só que você tem coisa pra fazer, então vai, continua e faz, ai, pô, tá doendo, o cara me bateu ontem a noite inteira, seu filho tá lá chorando, precisando de leite, o que tu vai fazer? Se a sua cabeça não trabalha, o seu corpo vai padecer, cara, dependente do seu porte físico. Fazer uma pergunta pra vocês, tá? E aí vou dar o direito das 4 a responder. O porquê uma mulher, vamos supor, tira uma foto numa rede social, sexy, bonita, gostosa, aí a próxima que tá ali vendo aqui fala, ai, que piranha, que vadia, essa daí quer se mostrar. Só que aí você vai nos comentários masculinos, que tem umas abusadas que ainda vai xingar, né? Elas não olhou que ela pode ser igual, por algum motivo lá na frente, porque a gente tem que se sentir bonita com nós mesmos, né? Em cima do que nós temos. Quando você vê o comentário do homem, linda, poderosa, gostosa, o que vocês acham da parte feminina em criticar a outra que tá bonita? Eu acho que é o que a gente falou, é o lance da competição, né? A competitividade. A mulher, ela não aceita bem o fato de outra mulher ser mais bonita que ela, mais gostosa que ela, tem aquela rivalidade, aquele ego ferido. Ela quer ver a outra bem, mas jamais melhor do que ela, né? Infelizmente ainda tem essa cabeça oca, não são todas, mas a grande maioria é assim, ela não sabe que é muito melhor você incentivar a sua amiga, né, a ser melhor, muito melhor dia após dia, porque ninguém sabe a tempestade que cada uma está passando dentro da sua cabeça. E quando você se arruma, é capaz do outro falar que você está catando macho na rua. Não que você está se arrumando pro seu ego, pro seu bem-estar. A mulher já fala, ixi, essa daí tá com vários na rua. Você nem tá. Eu tô ali falando com o mano, nossa, ela tá me falando que ela já tá de esquema com o cara. Tá com ele. Tá dando pra ele. Infelizmente, a classe feminina é assim também. Agora, os homens não. Eu vou dizer essa parte. Se o cara posta uma foto lá na rede social foda, bonito, tá? Pô, os caras falam, você é foda, mano. Você é 10, você é 1000. Caralho. É verdade. Isso é fato. Vai ver lá vários comentários. Aí, mano, top. Essa daí ficou da hora. Essa daí que não sei o que lá. Os caras comentam mesmo. Isso é fato. Né? Aí você só vê elogios. Tanto da parte feminina como da parte masculina. Mas
realmente, o que você está falando. Eu acho assim, aí a gente vai naquele patamar, respondendo a sua pergunta, a gente entra naquele patamar da nossa o ciclo, né? O ciclo. Infelizmente a gente foi muito boicotada, assim, né? Em muitas, né? Muito boicotada em muitas coisas e tudo mais. A sociedade colocou muito que, dependendo muito da roupa, eu acho que vai muito do caráter. Roupa não significa o caráter da pessoa, mas influencia na questão do pensamento social, né? Porque a gente acabou aprendendo pela sociedade que uma mulher de roupa curta, ela vale bem menos do que uma mulher que usa uma saia longa. Ok, beleza. Não concordo com isso. Só que se eu vejo isso, eu no meu pensamento, acho que eu fui educada assim, né? Eu vejo e falo assim, nossa, que autoestima, adoro. Eu já penso assim, se eu vejo uma mulher que ela tá, né? Eu acho que existe um limite, você tá entendendo? Porque a rede social já é mais complicado. Agora, por exemplo, se ela me chega e me mostra uma totalmente nua, numa posição, ela, minha amiga, olha aqui, e aí, você acha que ficou bonita essa foto? Eu não vou dizer nua, mas assim, uma roupa assim mais sensual, ficou show de bola, mas a exposição, porque muitas vezes, não é que eu não concorde que ela exponha um decote, isso e aquilo, é justamente isso, é que a sociedade tem aquela mania de julgar. Você está entendendo? E quando julga, não julga ela. Você pode ver que normalmente fala assim, nossa, mulheres desse tipo eu nem quero. Não é verdade? Não vira e fala assim, essa fulana, essa Maura, essa Cláudia, eu não quero perto de mim. Aí generaliza, entendeu? Mulheres desse tipo eu não quero. Nossa, isso daqui não é mulher para casar não. Tipo, parece que está generalizando. Então eu acho que na rede social a gente tem que policiar um pouco, né? A gente tem que, perante a sociedade, a gente tem que se policiar um pouco. Mas eu vou ser bem sincera, quando eu vejo isso, eu falo assim, gente, que autoestima, eu curto, gata! Você tá entendendo? Eu sou assim, porque é isso, a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Desculpa, eu não me expressei direito. Não é se contentar com o que a gente tem. A gente ser feliz. Se algo te incomoda e tal, e você quer arrumar, ótimo, é a sua verdade e faça isso. Agora, o que eu não concordo é que a gente tenha que viver com um corpo X porque a sociedade impôs. Você está entendendo? Porque a sociedade impôs. Então aí eu já não concordo, porque a roupa, que a sociedade impôs aquela roupa. Então eu acho que eu curtiria a foto. Se eu não decotão lá, eu curto. Eu acho que eu sou meio anarquista nessa parte. Gente, eu amo! Eu sou meio anarquista, porque eu não tolero nada que me imponham, principalmente a sociedade. Quando a gente fala de patriarcado, tudo que as pessoas querem que a gente entenda é que o homem é o proveniente. Na Bíblia diz que a mulher, ela é a coluna da casa, né? A mulher edifica o lar. Mas o que é um lar edificado por uma mulher que sofre na mão do companheiro? O que é esse lar? É o lar onde a gente sai traumatizado, com medo de se relacionar, com medo do mundo, da vida. A gente como mulher, eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, de você estar saindo lá do seu trabalho, descer do ônibus tarde da noite e colocar a sua chave entre seus dedos. Só quem é mulher sabe por que a gente faz isso, sabe? E, tipo assim, é muito triste, cara, de verdade, a gente ouvir histórias como essa, de que as nossas próprias mães incitam a gente à violência por questões sentimentais delas próprias. Então, assim, o patriarcado é a história através do homem. É o pai, a paternidade, que tipo assim... Paternidade, né?
tudo começa a partir do homem. Então assim, o patriarcado, o governo, tal. Se você parar para contar hoje na banca do governo, que governa o mundo, que tem metade de mulheres e mães de outra metade, só tem homem. Entendeu? Como que o homem vai pensar em política pública para uma mulher? Como que o homem vai pensar, cara, o que elas precisam? Qual a segurança? Que tipo de segurança que a gente precisa? Porque a gente não quer segurança atrás da gente, a gente não quer ter que se esconder. Apesar de nova, eu tenho a consciência de que eu me tornei uma pessoa totalmente assertiva por conta de violências que eu vivi, sofri, presenciei a vida inteira. Então assim, como a Bia disse, eu não sou do tipo de mulher que abaixa a cabeça para um cara. Não adianta, vai falar alto, a gente vai gritar então. E tá tudo bem, porque pra mim a gente vai de igual. Só que tem homem que você levanta a voz e ele já levanta o peito. É o quê? E aí é onde a gente, como mulher que tá acostumada a ouvir aquela história de fragilidade e tal, se retrai, porque a gente sabe que quando a gente vai lá na delegacia, os caras olham pra nossa cara, dá risada, bota a gente sentada lá numa cadeira, espera aí que a gente já vê. Aí você pede medida protetiva. Cara, se vocês forem olhar hoje, é taxa assim, tá comprovado. A taxa de mortalidade por feminicídio só cresce. Cada dia mais a gente morre por mais besteira. É um relacionamento que termina, o cara não sabe lidar, mata. Você estava saindo com tal roupa, mata. Não gostei de você estar falando com fulano, mata. Só que os caras fazem isso de matar porque eles têm carta na manga. O sistema passa, o patriarcado passa mó pano pra isso aí, entendeu? Quem tem que fazer esse corre de se fortalecer, de se ajudar, geralmente, quando uma mulher é agredida, violentada, não é na delegacia que ela arruma ajuda, não. Ela arruma ajuda aqui, ó. Pô, amiga, aconteceu tal situação, cara, não sei o que eu faço. Então, assim, eu digo que eu me tornei forte, porque graças a Deus eu cruzei mulheres como vocês na minha vida e me abri para aprender, porque digamos que eu cheguei agora nisso tudo, já estava uma loucura antes de eu chegar no mundo. Então, a partir do momento que eu cheguei, eu vi que, apesar da idade, do tempo, do que eu vivi, do que eu deixei de viver, eu já estava inserida indiretamente e diretamente nessa violência. Eu comecei a buscar forças de mulheres em volta que sabem como driblar essa parada, porque não adianta a gente ficar, tá acontecendo uma situação ali e tal, e a gente não se mexer, entendeu? Isso daqui, esse podcast, eu já levo como uma semente, cara, entendeu? Porque a oportunidade de quando a gente fala, a nossa palavra, ela tem poder. Então, quando a gente verbaliza, quando a gente coloca pra fora, tudo isso está sendo ouvido, tudo isso está sendo sentido por todo mundo que está em volta. Você que está aí ouvindo da sua casa, vocês que estão aí no sofá, os caras, coloquem isso na cabeça de vocês, nenhuma mulher está aqui para reabilitar macho. A gente não tem a obrigação de ensinar você a ter sua higiene básica, a cuidar da sua casa, a limpar a sua sujeira, a se posicionar como um homem no seu espaço de fala. Porque toda a vida é assim. Na hora que uma mulher começa a falar, chega um cara do nada e ele acha que ele sabe falar com propriedade desse assunto. Acho que todo mundo já vivenciou isso. E eu tenho uma pergunta para vocês. Tenho certeza que vocês já. O que acontece quando a gente, entre aspas, confronta um homem de qualquer maneira? Vocês que já confrontaram um homem, conta pra mim como é que foi que aconteceu. Somos as loucas, desajustadas, temos problemas mentais. O isolamento, né? Eles te isolam. Sim. E faz jeito dos outros também te isolar e das outras mulheres também te isolar. Você passa a ser mal vista perante todo mundo. Eu sofro muito isso ainda até hoje. Principalmente no meio do hip hop. Eu estou tomando meu lugar de espaço à força. Ninguém está me dando nada. Sabe? Nenhum dos homens que estão trabalhando comigo, e olha que eu trabalho com homens, que eu elogio porque eles são homens. Eles sabem tratar uma mulher e dou o nome aos bois. Mas quando eu tenho que peitar, o negócio fica feio. E eles fazem isso, de te isolar, para que ninguém te escute, rouba suas ideias. O que mais? É muito igual, o agir, que é o estrutural, como você começou falando, que vem desde lá. Mulher não tem ideia, mulher não pensa, mulher não fala. Ainda a gente vive isso ainda, né? Apesar de a gente ter nascido um pouco à frente do meu tempo, eu sou muito à frente do meu tempo,
porque acho que por causa da minha infância, né, com meus irmãos homens, assim, então eu não tinha boneca, nunca brinquei de boneca, eu fui aprender a me maquiar depois de velha. E então assim, era aquela coisa assim, brincar de luta, pipa. Quando meu pai ia fazer uma obra e meus irmãos iam ajudar, eu tinha que carregar areia, tijolo. Eu fui criada assim, não sou nunca fui dondoca. Também não. E não sou herdeira, então eu tenho que trabalhar dobrado. E aí os homens, eles continuam nisso porque a gente não se une. Sim. Se nós mulheres nos unirmos como eles são, você vê homem numa roda ficar falando mal do outro, é muito difícil. Fala, mas é muito difícil. No meio do hip hop, acho que também isso daí é um acúmulo. O hip hop é um acúmulo. Né? Eu vivo isso porque desde quando eu dançava, já começa lá atrás. Lá atrás, pelo menos nessa parte da dança, né, do break em si, era poucas mulheres, muitos homens, poucas mulheres. Então, aquelas poucas mulheres que tinham, todas eram inimigas da outra. Então, eu não danço na frente dela porque ela vai ver o que eu estou fazendo. Então, se ela vai fazer melhor que eu, então, no racha lá na frente, ela vai me pegar. Aí vinha um homem e acolhia. Então, a mulher, ela já é desunida, né? Desde o berço. A mulher já é, posso falar uma coisa que eu tô aqui engasgada? A mulher, ela já é desrespeitada quando ela dá à luz. Infelizmente, esse hospital público precário, aonde a mulher está indo embora e a enfermeira fala até o ano que vem. Nossa, acontece muito isso. É feio. Gente, mano, é sério, acontece muito isso. Acho que é padrão. Muito. E é enfermeiras que chegam lá e falam assim, até o ano que vem te vejo aqui. Fala-se muito sobre o machismo, né? Só que muitos esquecem também de uma palavra chamada sororidade entre as mulheres. As mulheres deveriam ser mais unidas, mas se tem alguém para derrubar uma mulher, é outra mulher. A mulher, ela não se arruma para o homem, ela não se arruma para ela mesma, ela vai estar sempre fazendo tudo para ela em questão de outra mulher e não por ela mesma. Então é aí onde cresce o machismo, porque quando você acaba entrando dentro dessa situação de você não ver a outra mulher como sua mana e sim como uma rival, você vai estar sempre perpetuando o machismo. A gente cresce aprendendo a competição e a rivalidade feminina, cara. Quando a gente é criança, meninas assim, a gente pode ver. Se tá com uma roupinha um pouquinho mais bonitinha, nossa, minha roupa é mais bonita do que a sua. Olha como é bonito meu sapato, olha, meu cabelo tá arrumado, seu nem tá feia. A gente tem isso enraizado, cara, entendeu? A gente aprende assim desde nova, a gente rivaliza com muitas mulheres. E pegando esse embalo aí de tipo assim, a gente ser desrespeitado nos nossos espaços, cara, a violência obstétrica é uma das violências mais pesadas que tem. Porque se a gente for parar pra pensar, vamos entrar numa questão delicada, mas tipo assim, nem tanto porque é presente e real. O aborto. A gente fala muito de aborto, cara. Ai, mas que eu acho um absurdo, que eu não concordo, que não sei o quê. Tá bom. Vocês conseguem vir falar grandão assim, ó, de peito cheio pra uma mulher que acha o aborto X, Y, Z. Mas por que ninguém fala do cara que aborta antes da criança nascer? Por que ninguém fala do aborto paterno? Tá ligado? Por quê? Porque é como a gente fala, o patriarcado... Não é nem o aborto, né? A gente vê muito isso, o abandono. E assim, a mulher, a gente pode falar palavrão? A mulher é aquela que engravidou, que quer dar o golpe, que quer isso. O cara não tem às vezes onde cair, tá fazendo questão, né? Golpista. Não tem onde cair morto, vai chorar lá por causa de uma pensão de R$200. Ah, e que quiser, tá pondo silicone com R$200. Né? Hoje, quem tá querendo engravidar é eles, para dar o golpe. Se duvidar, Parada por aí. Não, e aí reclama, todo mundo sabe. Reclama, mas assim, aí fica com o filho lá, não, tá bom, vai ter o filho. Mas aí você fala assim, aí, tem o filho, eu vou ser bem sincera, assim. Não vou entrar em questões políticas, mas eu acho assim,
Eu não tenho um pensamento nem negativo, nem positivo, não tenho porque vai muito da condição. É negativo a partir do aborto, né? É negativo a partir do momento que realmente teve ali. Vocês tiveram um relacionamento, você tinha condições, você tinha uma cabeça bem feita para poder ter aquele filho, fazer aquele filho, e aí você tinha todo um caminho para poder evitar, e você não quis evitar. Opa, aí eu já sou contra. Existe um outro lado também. Você tentou evitar, mas aí de repente aconteceu, o anticoncepcional não funcionou, a camisinha furou, sei lá, a vasectomia deu um problema. Você está entendendo? Ou às vezes o seu corpo, que era para ser de uma maneira, foi de outra, e aí, né? Não vou entrar na parte de estupro, que já é legalizado, nem nada, né? Então assim, mas aí eu já fico pensando, é um direito que eles também tiram das mulheres. Você deve ter visto o caso daquela criança que foi estuprada acho que foi pelo padrasto, se eu não me engano, e eles manteram ela por meses dentro lá do hospital, da clínica, e ela grávida, e todo mundo sabendo que era fruto de um estupro, e ela ficou 2, 3, 4, porque todo mundo sabe que chega um mês que você não pode mais, porque senão você coloca a sua vida em risco. Não foi da menina que, na verdade, não foi do padrasto, foi do primo, que era 13 anos, que ele tinha 13 anos de idade. Quando eu falo de aborto paterno, é no momento que, tipo assim, cara, filhos acontecem quando pessoas transam. Não importa o método contraceptivo, todo mundo sabe que nada é 100%, mas um cara aborta um filho quando ele fala: eu não estou preparado para ser pai. E a mulher a pessoa acha que a mulher já nasceu pronta. Mas ele sabe onde eu vou aqui. Mas a maternidade é da mulher. O pai, né, é diferenciado, né? Tem casos que a mulher ela só fala assim: eu estou grávida. O cara já foi, já vazou. Nem terminou a frase, ele já vazou. Porque o filho, ele sempre vai ser da mulher. A responsabilidade ser toda nossa. Porque é a gente que carrega. Por isso eles usam essa frase. É uma desculpa. Porque nem nós, mulheres, quando engravidamos, pelo menos eu da primeira vez, a gente não está preparada psicologicamente. É só no segundo que a gente já tem a experiência do primeiro. Nasce um amor, na verdade, né? Que a gente passa a ter essa visão, né, do que realmente é cuidar, criar um filho. Eu vivi um caso de uma amiga, né? Não vou expor ela. Eram coisas de 6 amigas. 6. De repente, as 6 grávidas. As 6 amigas do rolê, todas grávidas. As 6 grávidas do mesmo homem. Pergunta qual que ele assumiu. Aquela que virou e falou assim: não posso criar. Ele pegou, entregou para a mãe dele criar. Não registrou nenhuma das outras. Só aquela que a mãe falou: não vou criar, toma. Aí ele foi, entregou para a mãe dele criar, porque nem foi onde criar. A partir do momento que ele deixa a mãe dele criar, ele também não é homem. Questão mãe, né? Fala-se muito do homem, né? O homem proveniente de uma mulher, mãe, os seus alecrins dourados. Sim. Ele faz, ele acontece e a mãe tá: ah, mas é o meu filhinho, meu filhinho. Não, você é errada, eu não te conheço, meu filhinho, eu coloquei no mundo, meu rebento, debaixo de pancada do meu marido, eu apanhava noite e dia, mas o meu filhinho não é assim. E ele tem 40, 50 anos, ele é o meu filhinho, certo para a mamãe, errado para a sociedade. Sabe o que é engraçado? Todo mundo conhece todas essas histórias, cara. Todo mundo conhece essas histórias, mas isso não é à toa. É aí que eu falo. O patriarcado, ele trabalha pra gente se manter distante, desunida, entendeu? Que nem a Cris tocou numa palavra muito interessante, que é a da sororidade. Durante todo esse meu corre de feminismo, eu sou feminista neoliberal, de todo esse corre do feminismo que eu já venho tentando acompanhar de um tempo, estudando, a palavra sororidade é muito presente. Só que eu aprendi o seguinte: a sororidade é para mulheres que entendem a questão irmandade. Não adianta você querer ter sororidade com uma mulher que não entende a sua demanda como mulher. Porque todo mundo já deve ter presenciado mulheres que, tipo assim: eu não uso roupa curta não, eu não fico fazendo essas coisas que essas meninas ficam fazendo não, Deus me livre, que coisa ridícula.
essa mulher tem homens por trás que estão assim, é isso mesmo, isso aí tá certo, tá de parabéns. Só que eles não. Tem Muita calma nessa tem, não, a maioria tem, entendeu? Porque os caras aplaudem esse tipo de atitude que as mulheres têm, porque isso exclui as outras e automaticamente isso normaliza as mulheres serem chamadas de vagabunda. Não, isso sim, pra isso poder sim. escolher o que, por exemplo, quer vestir, se quer comer, se a mulher ri, fala alto, a mulher já espalhafatosa, não gosta de mulher assim. Os caras arrumam, Mas eles adoram, eles adoram quando é fora dele, né? Como diz a Rita ali, né? Passou Eles na amam rua, as loucas e se casam com as outras. É olhar, né? Eles gostam de olhar a mulher do próximo, mas não gostam que o próximo olhe para deles. É isso aí. Isso daí a gente... Gente, não dá nem pra gente falar de frente aqui, que tá meio complicado. Não dá nem pra gente Não, mas é que são casos e casos. Aqui a gente fala, cada um tem uma vivência. Mas eu vou falar, a gente briga muito pra essa questão de união, não existe. Não existe. E assim, a gente fala e tal, mas assim, não existe a união, a gente tenta fazer com que as mulheres se unam, isso e aquilo, mas me perdoa, não vai existir porque é o que a gente está falando, a gente está nascendo, e você está pensando que está mudando? Então assim, eu vou ser bem sincera, eu não sei, eu também, eu não quero criar meu filho da mesma forma que eu fui criada. No final das contas, a gente acaba repassando isso adiante. Os homens são a mesma coisa, eles vão acabar repassando aquilo adiante. Mas assim, como que a gente vai falar dessa união se eu também acabo passando dessa forma, né? Eu vou ser bem sincera, eu já fui muito feminista, né? Muito mesmo, eu acho que até um pouquinho próximo aí, né? Mas chegou uma hora que eu falei assim, não dá, e eu tenho que hoje não ser feminista nas condições de uma certa, não estou dizendo feminismo, estou falando naquela minoria feminista que quer uma coisa que às vezes a gente não comporta. Exato. O feminismo, na verdade, ele já tem várias vertentes. Várias. E tem um feminismo aí que faz com que mulheres, assim, elas são não comportam. A mulher não tem como comportar. A gente, por exemplo, eu não posso brigar, o trabalho, né? O trabalho. As mulheres, o campo de trabalho aí, alguns campos de trabalho estão fechados para mulheres. Gente, e a mulher não é impedida, desculpa, mas a mulher não é impedida de fazer nada. Não existe uma placa na porta de uma empresa escrito, não vou dizer de uma empresa, mas assim, de um curso escrito proibido para mulheres ou de um curso proibido para homens. Não faz porque não quer. Por que não quer fazer? Porque às vezes se sente mais confortável em outras. As mulheres se sentem mais confortáveis em profissões que supostamente são mais femininas e homens ficam mais confortáveis em outras profissões que são mais masculinas. Tem profissões que as mulheres querem até, mas não comportam fazer. Eu, por exemplo, eu não vou pegar, com esse corpite lindo, maravilhoso, eu não vou pegar uma obra para mim fazer, porque eu vou aguentar um saco de cimento. Ou muito a não ser que eu pegue a obra em 2 vezes. Eu concordo, tipo assim, eu respeito o seu posicionamento, sim, porém eu discordo. Porque assim, eu acredito numa sociedade de mulheres que encerram ciclos. E, por exemplo, eu sou cozinheira, eu trabalho, minha profissão é carregada de hierarquia, homens em volta de mim. Masculina. Exatamente. A gente acha que a cozinheira que é uma profissão masculina. Não. Pode ser que a ajudante de cozinha, aí a gente vai, né? A ajudante de cozinha é uma classe mais feminina. Talvez cozinheiras, né? Seja ali, um meio a meio. Mas quando a gente fala em chefe de cozinha em um patamar um pouco maior, e aí? Mas isso homens, é, né? exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Eu acredito na sociedade de mulheres que encerram ciclos. Porque desde que eu comecei na cozinha com 17 anos, eu tinha acabado de sair da situação de rua e foi a minha primeira profissão carteirada, que acreditaram no que eu podia fazer, embora fosse uma profissão masculina. Então assim, até ontem aí eu tava lá na cozinha, os caras vêm
ah, mas a bonitinha não sei o quê, a menininha não sei o quê. E eu tenho a posição de chegar neles e falar, bonitinha não, pra você o meu nome é Maura e eu sei o que eu tô fazendo aqui. Isso encerra o ciclo de que aquele espaço é fechado para uma mulher. Entendeu? Isso faz os caras entenderem que aquilo ali não é de domínio próprio deles. Entendeu? Porque quando eu entro numa cozinha, eu com 23, eu vejo os caras que tem aí, ó, anos estudados, viajadas de cozinha, olham pra minha cara e, tipo, querem me tirar. Mas na hora da gente colocar o trabalho na mesa, eles veem que minha capacidade, às vezes, ultrapassa porque não adianta você estudar se você não tem a vivência, né? E os caras, eles não levam a sério mulheres em profissões masculinas, não levam de jeito nenhum. Então, assim, tanto em profissão quanto em outras situações, a questão de encerrar ciclo, eu acho que, tipo assim, minha mãe é o tipo de mulher que me ensinou a odiar outras meninas quando eu era mais nova, tipo assim, indiretamente e diretamente. Às vezes nem ela pode nem ter percebido, porque é uma coisa que a gente já é inserido desde nova, como eu tô falando. Mas, por exemplo, eu não tive o amor da minha mãe. Só que eu conheci uma mulher que encerrou o ciclo e, por exemplo, Viviane apoiou a infância inteira, mas eu nunca vi ela levantar a mão pra trás e espancar ela, por exemplo. Então, ela encerrou esse ciclo de abuso, entendeu? Então, eu acredito nessa sociedade de mulheres. Essa força de encerrar o ciclo me tornou capaz de me aproximar de mulheres, porque antes eu era o tipo de menina que, assim, todos os meus amigos eram homens. E isso não é à toa. A gente aprende, a gente vai se colocando em situações que a gente acha isso normal, maneiro. Quanto menos mulheres em volta de mim, mais normal. Às vezes a gente está tentando, parece que a gente está aqui metralhando os homens, mas na verdade não, né? A gente está abrindo os olhos para uma camada de homens, que é bem diferente, né? Você fala assim de quebrar o ciclo. Mas aí a gente quebra esse ciclo, eu quebro, aí ela quebra e você quebra. Mas aí quando a gente vai ver, eu acho que deve ser o mesmo pensamento, provavelmente aqui até de todas, né? Que na verdade a gente gostaria que esse ciclo fosse quebrado geral, né? Geral. E infelizmente a gente acaba... Mas para que esse ciclo seja quebrado geral, não tem que estar só a responsabilidade comigo, com ela. Todas as mulheres têm o mesmo direito, todas as mulheres têm o mesmo espaço. Um exemplo, hoje, podcast, espaço delas. Quantas mulheres eu convidei para estar aqui? As raçudas aqui aceitaram. Por quê? Porque aqui é o espaço de vocês. Porque vocês são mulheres que vão à luta, vocês são mulheres que conquistam. Então, isso é quebrar ciclos. Meu espaço é onde eu quero estar. Essa é a realidade e a nossa verdade. Eu vou só contar rapidinho assim, um resuminho da minha história, né? Eu sou filha única, mas assim, minha mãe, meu pai, ele era casado, ele teve 10 filhos, 4 morreram, a esposa dele faleceu, ele se casou com a minha mãe, teve eu. Então eu sou filha única de pai e mãe, só que porém eu tenho mais 6 irmãos por parte de pai. Não tive muito contato, convivi com meu pai até os 12 anos, minha mãe, até os 8 anos, a gente morava no Jardim São Luís, meu pai já tinha uma casa, minha mãe construiu um barraquinho em cima da casa dele, aí minha mãe comprou um terreno aqui no Jardim Niterói, começou a construir, trabalhando em 2 empregos, eu ficava na casa de uma babá, ela só me via dormindo. Eu não chamava minha mãe de mãe, nem meu pai de pai, eu chamava a minha babá e o marido dela de mãe e pai. Até os 8 anos, aí ela resolveu que construir uma casa aqui no Jardim Niterói, se mudando. Meu pai permaneceu na casa dele. Ok. No dia dos pais, eu fui lá, choraminguei, pai, vem morar com a gente e tal. Ele veio. Me arrependo amargamente disso, mas vamos deixar pra lá. Aos 12 anos, eles se pegaram, minha mãe meteu o cabo de vassoura lá na cabeça dele, ele foi-se embora. Levou tudo que tinha que levar, né? E aí ficou só eu e minha mãe. Aos 16 anos, resolvo me conhecer aí um rapaz aí, né? Que é o famoso meu marido. A gente começa a namorar, eu me caso. Aí eu fazia várias coisas, inclusive na época que eu me casei, eu estava fazendo curso no exército. Tinha aqueles panfletinhos que o pessoal mandava, quando você completar 18 anos,
faça o curso no exército. Fui fazer curso no exército. Engravidei, mulher. Aí já não podia mais, né? Eu já estava com o pezinho lá. Eu ia aprender tudo, mentira. Eu já estava com o pezinho lá, engravidei, já não podia. Só que assim, eu nunca fui do tipo de ficar muito parada na minha vida. Fui fazer um curso de DJ. Meu marido já era DJ, né? Fui fazer um curso de DJ. Grávida. Aí, falei, não dá. Aí continuei. Parei meus estudos, parei tudo, aí eu fui ser o quê? Fui ser esposa, fui ser mãe, fui ser... tudo dentro ali da classe normal. Trabalhava normal e tal, mas aí fui fazendo curso de manicure, curso de cabeleireira, e fui trabalhando do jeito que dá pra mim ganhar dinheiro, a gente ganha, né, gente? Beleza. Vocês sabem disso, que vocês também tudo da mesma laia. Aonde tá indo, a gente consegue trabalhar, né? Beleza. E aí, aos 42 anos, aí eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim. Fui lá, fiz uma prova do Enseja, passei, peguei meu diploma, saí de lá correndo, fui pro curso de técnico de enfermagem, já comecei o curso, entrou a pandemia, falei, e agora como eu pago o curso? Vou vender bala no ônibus. Vendi bala no ônibus, paguei meu curso, falei, tô ociosa, tô parada, tô fazendo nada, só tô trabalhando e não sei o que lá. Vou fazer o curso de DJ. Fiz o curso de DJ, comecei a tocar um pouquinho, corri do rap nacional, mas não teve jeito, esses meninos parece que não sei o que acontece, né? Corri do rap, mas o rap veio atrás de mim, e aí agora eu tô tocando para alguns grupos. E eu vou ser bem sincera com vocês, gente, é muito... olha, desculpa, me perdoe as mulheres, mas é muito melhor tocar para os homens. Me perdoe, mas é verdade, é muito melhor tocar para os homens, porque eu não sei, até porque, na verdade, como os grupos, da mesma forma que eu envelheci, eles também envelheceram, da mesma forma que eu amadureci, eles também amadureceram. Então, hoje, o tratamento deles comigo é bem diferente. Porém, dentro do rap, que é o que a gente é, a Bia tá, se puder, até passa o microfone para ela. Dentro do rap, existe realmente esse negócio aí. E justamente existe uma falta de respeito das pessoas que justamente parece que lutam mais pela gente. Não que eu seja contra, mas justamente aquele que você chega lá naquele patamar, né, que ele chega no local e fala boa tarde a todos, todas e todes, aí você fala, esse vai lutar por mim. Aí você começa a falar e o cara vai lá e te interrompe. Aí você fala, mas peraí, mas cadê a inclusão aí no seu todes? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Eu não posso. Mas é aquela ideia assim, eu vou ajudar a mulher, eu vou ser solidário à mulher, mas não vai ocupar o meu espaço. É isso mesmo, você não pode falar, você vai reclamar de alguma coisa, você vai falar, entendeu? É o que eu falo. Eu tenho uma amiga, eu fiz uma... DJ Boca que sabe. O homem ele joga um pro outro, né? Aí vou agradecer ao 2C, aos meninos em si. Temos a desavença, mulher, homem, temos sim, né? Quem não tem, qual projeto não tem, qual coletivo não tem. Agradecer o espaço que eles cederam, porque somos minoria, mas somos maioria. O nosso ego é maior que o de vocês. Então, lembrando também que daqui a pouco, brevemente, logo, espero, né, vem aí o programa Eles por Elas, onde os meninos vão conduzir maravilhosamente. Fiquei com medo agora, gente. Agora, tudo isso que a gente falou aqui, vou despejar tudo em nós, né? Devia ter calado um pouquinho a boca, né? Tô brincando. Eu quero agradecer à Secretaria de Cultura pela parte de estar nos ajudando a esse projeto continuar, ao Fomento à Periferia por estar na parceria junto com a gente, tá? E o nosso projeto, que é Eles por Elas, Espaço Delas, em respeito às mulheres, sim, né? Agradecer a Cris mais uma vez, né, Cris? Veio de longe, tá? Para estar auxiliando, nem sempre eu posso, mas quando eu não posso, a Cris guia, que todas nós trabalhamos, infelizmente algumas podem, outras não podem. A Maura, que mais uma vez está aqui, fala aquela
Maravilha, nossa poeta, a Bia Black, graças a Deus, conseguiu um tempinho. Vivi, uma coisa de bastidor que eu quero contar para vocês. As meninas em questão, né? Bia Black, Claudinha, tudo na defensiva, tudo apavorada. O que eu vou falar? Meu Deus, e agora? Eu tô tremendo. Mas vocês representaram muito bem. Vocês são maravilhosas, mulheres maravilhosas, talentosas. E o espaço é de vocês. E eu queria falar também para as outras manas, pô, o espaço é de vocês, espaço delas, criado para dar voz às mulheres. Mas isso não quer dizer que aqui seja exclusividade só das mulheres, porque é um espaço coletivo para todos. Então nós vamos estar inseridos no espaço eles por elas, assim como eles também vão estar inseridos no espaço delas. Então aqui todo mundo é bem-vindo. Então vem, gente, porque aqui é um espaço maravilhoso e acolhedor, e aqui a gente não tá para julgar ninguém, e sim para abrir mentes. E vou passar para a Maura ali, que ela vai falar também. Deixa eu só dar assim, né? A gente, quando recebe as meninas, quando até a oportunidade de receber elas, a gente recebe com todo amor e carinho, né? E para que elas voltem, para que se sintam todas em casa. A Claudinha, na hora que eu falei, a Claudinha rapidamente, a Claudinha veio com a gente, aceitou também, né? Ela está com a gente já tem uns dias no espaço, dando um auxílio, ajudando. A ideia da mudança do cenário do podcast foi dela, que ela falou e eu bati não, e ela bateu também, foi Já fui intrometida aqui, mas é assim, mas foi a lógica, foi a lógica. Não, mas eu vou ser bem sincera com você. Eu não estou vendo mais esse espaço apenas como um espaço cultural. Eu tô aos pouquinhos vendo que na verdade é um espaço familiar, entendeu? E todo mundo que está entrando aqui acaba se tornando um pouquinho da família. E assim, eles estão com um respeito tão grande assim com a gente, que realmente em momento nenhum eu me senti desconfortável em palpitar sobre isso. Você está entendendo? Eu não, em momento nenhum, porque eu falo, nossa, me intrometi ali em tal coisa. Por quê? Porque vocês estão deixando com que vocês acabaram acolhendo, né? Ô, mulher que gosta de criar filho, de adotar, ela adota, você está entendendo? Então assim, no final das contas, não só você, como os meninos, acabou adotando a gente. E meninos jovens que vêm com respeito, querido, um respeito, o máximo respeito. Os meninos são jovens, vocês não estão vendo aqui, mas os nossos jovens daqui estão tratando a gente com respeito, assim, tremendo. Então, assim, se eu me intrometi, fui uma intrometida, e se caso ofender, peço desculpas, mas eu tenho certeza que não, por causa dessa mãezona, que a casa virou, a casa em si, não só os membros, mas a casa virou, não é espaço cultural, é espaço familiar, entendeu? Então assim, eu agradeço de coração, e cara, que top, mano, a gente tem até canequinha, é a coisa, nem Jô Soares foi tão chique assim. Cris, a Maura vai dar um alô, né? Depois eu queria pedir uma coisa que, se puder, dar uma palhinha aqui. Eu queria pedir que ele falasse uma coisa aqui na frente, que foi ontem nós fizemos sem querer, né? Um sarau dentro da van. Lembrando que a van do 2C está saindo da Vila Joaniza às 6 horas. 2C móvel, toda sexta-feira da Joaniza. Quem se interessar é só chamar os meninos e combinar. A van vem passando, trazendo todo mundo. A galera que não conseguiu vir, que não conseguia, acabou vindo ontem. Só ficar nos pontos marcados e chegar no 2C, maravilhoso, né? Fizemos um sarau ontem dentro da van, foi da hora também. Foi muito legal, nós filmamos, jogando nos grupos. E fala aí. Não, depois eu queria que o Luiz, né, falasse uma palhinha sobre que ele recitar a música que ele fala da mãe, só algumas palavras, tem como? Que antes da gente ser mulher, nós somos mãe. E eu acho importante um homem vir aqui, antes do 2C, e recitar. Pode
falar, Maura. Eu só queria agradecer as meninas, é um prazer estar compondo essa mesa com vocês, de verdade, uma grande honra. Eu só queria aproveitar a deixa mesmo para dizer que, como vários frutos do GR2C, a gente tem mais uma bênção aí vindo. E eu queria só divulgar nossas redes sociais do Beleza do Caos, @Beleza do Caos. Se vocês puderem estar acompanhando, o nosso trabalho só está começando. E o nosso projeto insiste tanto na parte estética, porque é eu e a Churin na maquiagem e eu na parte das tranças, e o Cazuê que está ali assistindo a gente aí também de canto, com a batalha. Então assim, o nosso projeto está aí, o Vai aprovou o nosso projeto e, cara, seria muito interessante que vocês viessem para estar prestigiando tanto o GR2C quanto esse projeto que está vindo aí. Mais uma vez, é de muita gratidão no meu coração estar fazendo parte de tudo isso. E agradecer ao FW, a Sol, o Júnior, ao Luiz, WO, Cazuê, obrigada Sul, Betão, WSul, o Boca que está aqui o tempo todo, né, que fica nos esconderijos, entendeu, que estão tudo aqui. E dizer obrigada a todo mundo, porque se não é vocês, também não ocorre o podcast. Isso nem é nós, o podcast também não acontece. Então, um depende do outro, um respeitando o outro, o pau come nos bastidores. E eu queria que... Essa hora vai chegar. Eu vou falar só uma coisa assim, né? Nós falamos muito da estética, falamos muito da parte mulher. Todas as menininhas que talvez um dia humilhem as mais velhas, porque acha que tá novinha do corpinho gostoso, a cidade vai chegar. Tá? Só que o caráter das mais velhas, por ser experiente mãe, ninguém tira. Nem seu corpo maravilhoso. Porque vocês têm os corpos maravilhosos, mas a mente pequena. E a gente já somos experientes e estamos passando para vocês. Respeito àqueles que já vieram lutando, sofreram, nós mais antigos todos sofreu, todos lutou, tem mãe que está aí lutando, eu estou lutando, e vamos respeitar, tá? Tem mães aí dentro de casa que tá vendo a live aí que deve estar falando, é verdade, porque a gente pode ter 1, 2, 3, 4 filhos, mas nós somos bonitas, gostosas sim, porque não fala que os maridos olha a outra, ele olha assim, mas quando ele vê um olhando a sua, ele fala, caramba, minha mulher continua gostosa. E é isso. Ele pode olhar, não tem problema nenhum, mas vai ficar um mês sem nada, né? É o castigo feminino! E ele já começa, melhor não. Essa foi pra você, tá, Betão? Essa foi pra você, Betão. Você não olha não, né? Não, é sério, não olha não. Vamos encerrar, ele vai recitar, né? Grana. Som. Não vai deixar eu encerrar, não? Mas aí vai encerrar o podcast primeiro? Pode encerrar, mas a gente vai ouvi-lo de De pé. Nós vamos te ver falar de pé, criança. Essa daqui, fiz de coração, junto com a Vivi. Estou esperando também a parte dela, da Maura, certo? Não é só uma música, é também uma poesia. Entendeu? É um ver de um filho para a mãe e é muito significativo para mim. Então eu vou começar. Entende que eu faço pela gente, me ama, mas me prende e não me compreende. Tô querendo viver, sonhar, retribuir tudo aquilo que a senhora fez por mim. Não vai ser fácil assim, então espere só um pouco. Confie mais em mim, que eu mantenho um foco. Às vezes eu fico louco quando você me julga, mas quando eu preciso, é só você que ajuda. Ô mãe, te amo pra caralho. Desculpe se um dia eu já te dei trabalho. Sempre foi mãe e pai e teve seus motivos. Fico muito feliz quando vejo o seu sorriso. Ô mãe, te amo pra caralho. Desculpe se um dia eu já te dei trabalho. Sempre foi mãe e pai e teve seus motivos. Fico muito feliz quando eu vejo o seu sorriso. Maravilhoso estar aqui com você novamente. E tchau. De novo. Esse vem aí novamente. Falando do cárcere. Sim. A mulher e o cárcere é o tema do próximo podcast. Quer dar o mic pra mim?
Bi, pega o mic pra mim. Isso. Som. E aí? Podemos fazer um sonzinho bacana aqui pra gente brincar? Bem, todo mundo me conhece, já sabe que eu sou fã das músicas dos anos 90, né? Então a gente já vai brincar um pouquinho aqui. Opa, o que tá acontecendo aí? Vamos? Olha, eu já fiz com a parte técnica que a gente tem todo um processo aqui. Vamos começar assim. Exclusivo produto do capítulo dos personagens musicais.